Olá pessoal, algumas pessoas me pedem aqui internamente e também por meio de mensagens para explicar detalhadamente a crise na Venezuela, porque a imprensa informa, mas não detalha e as pessoas têm uma certa dificuldade de acompanhar o que exatamente está acontecendo. Mas eu vou tentar aqui simplificar ao máximo. A Venezuela é um país rico em matérias-primas, tem a maior reserva de petróleo do mundo. O maior importador do petróleo venezuelano atualmente são os Estados Unidos. Mas o país também vende para a Rússia, vende para a China, vende para a Índia e vende para outras nações. No período em que o petróleo esteve em alta, que o barril do petróleo no mercado internacional esteve cotado, por exemplo, a US$ 113, hoje está a menos de US$ 60, está variando, a Venezuela ela fez uma reserva muito boa em ouro. E esse ouro a Venezuela depositou em bancos estrangeiros, depositou na Turquia, depositou no Banco da Inglaterra. Os Estados Unidos têm uma dívida com a Inglaterra, com a Venezuela hoje, que ultrapassa 11 bilhões. É uma dívida, na verdade, com a empresa petrolífera venezuelana, que é uma empresa também muito rica. Essa empresa ela tem refinarias, ela tem subsidiárias nos Estados Unidos. Ela manda o petróleo que é extraído, o petróleo bruto da Venezuela, parte desse petróleo, para refinar nas suas subsidiárias nos Estados Unidos. Então dá para se ver a grandeza do que é hoje o petróleo, como a economia venezuelana ela tem uma certa dependência do petróleo. O presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, ele participou de um processo eleitoral, ele foi reeleito para a presidência. Mas os Estados Unidos e alguns países alinhados, entre eles o Brasil, a própria Inglaterra, a comunidade europeia, elas não querem reconhecer a reeleição do Maduro, diz que foi fraudada. Com isso, eles congelaram o dinheiro da Venezuela. O Banco da Inglaterra se nega a devolver o ouro, 1,5 bilhão em barras de ouro, e os Estados Unidos se nega a pagar a dívida superior a 11 bilhões com a petrolífera da Venezuela. E para entender como é esse emaranhado, é uma malandragem, na verdade. É como se eu tivesse uma dívida com você, daqui a pouco você entrasse numa briga familiar e eu passasse a não reconhecer essa dívida em função dessa briga interna no seio de sua família. Então é isso, é uma malandragem que estão utilizando para segurar o dinheiro da Venezuela. A Rússia, a China e a Turquia reconhecem a Venezuela. A Turquia também tem parte desse ouro da Venezuela guardado. Então a Venezuela, com isso, sofre um intenso bloqueio econômico, porque além de segurar o dinheiro, os Estados Unidos punem qualquer empresa, qualquer país que tenha negócios com a Venezuela, de forma que o país não pode comprar nem remédio para atender internamente a sua população. É uma situação muito grave. No meio de todo esse emaranhado, no meio de toda essa confusão, o presidente do parlamento da Venezuela se autoproclamou presidente sem ter disputado a eleição. Isso com o apoio dos Estados Unidos e dos demais países alinhados. Então criou uma confusão interna muito grande, porque alguns países eles entendem que o presidente autoproclamado, que não participou da eleição, comanda a nação, e internamente na Venezuela o presidente é o Nicolás Maduro, reconhecido também por outros países da comunidade internacional, como a China, como a Rússia, como a Índia, como a Turquia, Cuba, Honduras, Uruguai, o México. Então é uma situação muito complexa. A Venezuela ela resiste internamente, a população da Venezuela entende que isso é uma tentativa de interferência em assuntos internos do país, que a própria população, as próprias autoridades da Venezuela teriam que resolver, e entendem também que, já entenderam que esse movimento, na verdade, é uma desculpa para se apropriar de recursos da Venezuela. Mas no fundo, o que estão brigando é por dinheiro. Essa tentativa de interferência é para se apossar do petróleo venezuelano para não pagar a dívida com a Venezuela. O noticiário, obviamente, oculta tudo isso. O noticiário ele dá de forma muito dispersa, de forma que você não consegue entender muito bem. Mas vale aqui destacar que a Venezuela é o país hoje mais bem preparado militarmente na América do Sul. É um país que importa armamentos da Rússia,
É um país em que as Forças Armadas reconhecem a eleição do Nicolás Maduro e que tem se mostrado disposta a resistir a qualquer tentativa de invasão do território venezuelano. A Venezuela não é o Brasil. Até mais, pessoal!